Cozinhei para 12 pessoas. Já pode riscar isso da lista. Eu planejei tudo, preparei a comida, cozinhei, limpei, arrumei a mesa, escolhi o vinho e cuidei para que todo mundo tivesse o que comer. Fiz lasanha sem glúten para tia Carla. Salada vegana para a namorada do meu primo. Frango assado pro meu pai, que ainda finge que é o prato preferido, mas mal toca nele. Não reclamei, só fiz o que sempre faço. Sou a filha que tem jeito para organização, a mulher que resolve tudo. Fiquei na cozinha por 6 horas. E quando terminei, coloquei tudo na mesa com aquele orgulho quietinho. Não ficou perfeito, mas estava bom, feito com carinho e atenção. Aí minha mãe entrou. Olhou para a mesa e fez aquela cara feia, como se tivesse sentido um cheiro ruim. Era melhor ter pedido comida, ela falou bem alto, para todo mundo escutar. Pelo menos ia dar para comer. Meu pai só deu uma risadinha. Não falou nada, nem olhou para mim. Olhei ao redor. 12 pessoas comendo o que eu preparei. Sentados nas cadeiras que eu organizei, numa casa que eu limpei. E ninguém disse nada em minha defesa. Ninguém. Então eu fiz uma coisa que nunca tinha feito antes. Levantei. Tirei meu avental e coloquei com calma na cadeira. E falei, com a voz mais tranquila que consegui, na próxima vez, vocês podem pedir comida, porque eu cansei. Eles riram. Acharam que eu estava exagerando. Tia Carla até levantou o copo, como se fosse um brinde. Meu primo bufou. Até meu irmão falou, Lena, não exagera, é só a mamãe, mas eu não estava sendo sensível, eu só, terminei. 1 hora depois, enquanto escolhiam a sobremesa e serviam mais vinho, fui pro quarto de hóspedes, peguei meu notebook. Cancelei o Airbnb pro Natal. Cancelei o resort de esqui pro Ano Novo. Cancelei o aluguel do verão. Apaguei todos os convites, todas as mensagens de grupo, todos os roteiros que fiz nos últimos 6 meses. Não falei nada, só sume. Pela primeira vez em muito tempo, me senti livre. Isso não começou com esse jantar. Começou anos atrás, numa família que, sem falar nada, decidiu que eu era mais útil do que importante. Eu era a filha fácil. Não era a rebelde, nem a genial, nem a preferida. Era só a Lena. A que não dava trabalho, a que sempre ajudava antes mesmo de pedirem. Com 10 anos, eu já arrumava a mesa no Natal. Com 23, organizei a festa de aposentadoria do meu pai, mesmo trabalhando. Fiz os convites, confirmei presenças, escrevi o discurso. Ninguém me agradeceu. Quando meu irmão casou, falaram que eu era o pilar do casamento. Fiz o cronograma, falei com os fornecedores, resolvi briga entre a noiva e a sogra. E diziam, você é ótima nisso, Lena, o que faríamos sem você? Parecia elogio, mas não era. Foi como um aviso, eles não tinham nenhuma intenção de cuidar de si mesmos, ou de mim. Só percebi o peso que eu carregava quando fiz 34 anos. Não é uma idade marcante, nada que as pessoas comemorem muito, mas achei que alguém fosse lembrar. Um bolo, um jantarzinho, um cartão, talvez. Mas o que eu recebi foi uma mensagem no grupo da família, da minha mãe, perguntando se eu podia organizar o meu próprio brunch de aniversário. Já que você sabe quais restaurantes gosta, ela escreveu. Fiquei olhando para aquilo por um tempo e, como sempre, respondi que sim. Reservei o restaurante, confirmei quem ia, paguei o sinal. No dia, quando chegamos lá, minha mãe reclamou que a mimosa estava doce demais. Meu pai pediu para eu tirar fotos de todo mundo na mesa, mas nem lembrou de me entregar a câmera para eu aparecer em alguma. Foi nesse dia que comecei a me afastar. Não de uma vez, fui parando de fazer coisinhas pequenas. Parei de me oferecer para pegar roupa na lavanderia quando eles vinham me visitar. Passei a demorar para responder os grupos no WhatsApp. Tirei férias de verdade, daquelas que a gente não leva o notebook nem a culpa. Ninguém percebeu. As pessoas não notam quando uma cadeira sai um pouco do lugar, só sentem falta quando tentam sentar e caem. Naquele jantar, eu já sabia que estava esgotada. Já sabia que tinha deixado de ser o suporte invisível da família. O que eu não sabia era o alívio que seria, simplesmente parar de segurar tudo sozinha. O primeiro sinal foi a confusão. 2 dias depois do jantar, meu irmão mandou mensagem. Ei, o Airbnb deu problema? Aqui tá dizendo que foi cancelado. Não respondi na hora. 1 hora depois ele mandou de novo. A gente já te enviou o depósito. Ri com isso, porque ninguém me mandou nada. Eles mandavam pro PayPal da família que, aliás, eu criei.
Eu cuidava, eu atualizava, porque ninguém queria se envolver com a parte chata. Então, devolvi o dinheiro. Até o último centavo, sem dizer uma palavra. No dia seguinte, minha mãe ligou, deixei tocar. Depois veio um e-mail. Assunto: precisamos conversar sobre os feriados. Sem oi. Só 5 parágrafos cheios de culpa disfarçada. Eu sei que o jantar não saiu como você queria, mas cancelar os planos de todo mundo assim, sem avisar, não foi justo. As pessoas confiam em você, Lena. Você é quem segura tudo. Esperávamos mais maturidade. Maturidade. Sempre usaram palavras assim para me manter pequena. Como se colocar limites fosse fazer birra. Como se ficar quieta fosse maturidade. Como se qualquer coisa que eu fizesse que não fosse para servir aos outros me tornasse o problema. Eu não respondi. As ligações continuaram. No começo, nem fiquei com raiva. Fiquei confusa. Como se alguém tivesse perdido a ferramenta favorita, e agora tivesse que fazer tudo do jeito mais difícil. Cadê as confirmações do hotel? Você ainda quer que eu leve as tortas no dia de ação de graças? Lena, você tá ignorando a gente? Eu não estava ignorando. Ignorar parece que é uma escolha ativa, um sumiço de propósito. Mas não foi isso. Foi como voltar para mim mesma. Passei tantos anos sendo aquela pessoa que resolve tudo, que sempre diz sim, que conserta o que ninguém quer lidar, que quando eu parei, eles não só se incomodaram. Eles ficaram perdidos. Eles me colocaram como responsável por tudo: tradição, viagem, tarefa chata. Achavam que, se insistissem bastante, eu ia acabar cedendo de novo. Mas eu já estava construindo outra coisa. Reservei uma cabana só para mim pro Natal. Nada de família, só eu, um fogão a lenha, uma pilha de livros e um silêncio gostoso, sem cobranças. Não contei para ninguém. Não postei nada. Nem deixei aviso no e-mail do trabalho. Eles não tinham direito de saber. Iam finalmente viver aquilo que sempre diziam que podiam fazer, viver sem mim. Não fiz nenhum grande anúncio. Não mandei mensagem no grupo da família, nem texto explicando o porquê. Se fizesse isso, iam distorcer tudo. Iam chamar de exagero, drama, sensível demais. Mas não era nada disso, era necessário. E eu comecei pelo que mais fazia diferença: os sistemas. Deletei o Google Drive com todas as planilhas de aniversário, cardápios, listas de viagem e calendários que eu mantinha para eles. Acabei com as contas de pontos de viagem que estavam no meu nome e que eu usava para marcar passagem para gente que nunca me pagava em dia. Saí de todos os grupos, trocas de presente, lembretes automáticos. Cancelei tudo. Sem gritar, sem brigar. Só peguei de volta o tempo e a energia que eles estavam sugando de mim sem pedir. E sabe o que é? Liberdade vicia. Antes, eu organizava tudo para 12 pessoas. 12 expectativas. 12 chances de me magoar ou me sentir invisível na minha própria casa. Agora, eu estava organizando tudo para uma pessoa só, eu. Reservei minhas férias sozinha. 3 dias numa cabana no mato, com lareira e sem Wi-Fi. Comprei um pijama novo, café gostoso e um bolinho de chocolate só para mim. Sem ter que dividir, sem ter que explicar. Custou bem menos do que fazer o jantar de ação de graças do ano passado, mas teve gosto de ouro. Faltando poucos dias pro Natal, meu primo Dani mandou mensagem no privado. Oi, só por curiosidade, vai ter a troca de presentes esse ano? Ninguém tinha dito nada. Fiquei olhando a mensagem dele um tempão. Dani não era maldoso. Só era mais um que se acostumou com a ideia de que a alegria dos outros era minha responsabilidade. Então respondi: não vai ter troca de presentes esse ano. Vou ficar de fora. Espero que aproveite as festas. Ele respondeu com um emoji de carinha triste. E mandou outra. Ué, então, quem vai organizar? Foi aí que eu entendi. Ninguém nem cogitou se oferecer. Ninguém fez outro plano. Nem ligaram uns pros outros. Estavam todos só esperando que o gerador reserva entrasse em ação. Mas dessa vez, quem apertava o botão não era mais eu. Eu não estava mais com raiva. Eu só tinha encerrado o papel que me deram. E o mais bonito? Eles iam ter que aprender a viver sem a garota que fazia tudo. Porque eu já tinha começado a aprender a viver sem eles. Tudo começou com uma conversa em grupo da qual eu tinha até esquecido que ainda fazia parte. O nome era Lista Mestre de Férias, um grupo que eu mesma criei 3 anos atrás para ajudar todo mundo a se organizar,
voos, comida, aluguel de carro, lista de convidados, tudo num só lugar. Virou ponto de encontro da família para me perguntar como as coisas estavam indo. Esse ano, tava uma bagunça. Quem vai buscar a vovó no aeroporto? Alguém sabe fazer recheio sem glúten? A gente ainda vai construir a cabana ou agora vai ser na casa da avó? E a sobremesa, alguém vai levar? 30 mensagens em 2 horas. Ninguém me marcou, mas todas pareciam estar perguntando a mesma coisa. Cadê a Lena? Eu não respondi, nem abri o app de novo. Em vez disso, fiz uma sopa em silêncio, coloquei uma música que eu gosto, fiquei olhando a neve cair pela janela da minha cabana, e me permiti não sentir nada, pela primeira vez em muito tempo. Sem pressão, sem obrigações. Sem aquele rapidinho, você faz isso, né? Eles estavam finalmente vivendo aquilo que eu tentei avisar por anos. Quando você trata o esforço de alguém como garantido, esquece que aquilo é uma escolha. E eu escolhi parar. No dia de Natal, recebi um único e-mail da minha mãe. O assunto era: então é assim que você quer ser. O corpo do e-mail estava vazio. Eu ri, alto, fechei e arquivei. Sem resposta. Umas horas depois, meu primo Dani postou uma foto nas redes sociais. Era ceia, mesa meio torta, pratos de papel, bandeja de recheio de alumínio, talheres misturados. Nada de decoração, nada de velas, tudo meio no improviso. A legenda dizia: o Natal estilo ação de graças desse ano foi meio improvisado, mas ainda assim, sou grato. Os comentários diziam tudo. Ué, cadê a organização de sempre? A Lena não organizou esse ano? Parece que perderam o MVP de vocês, hein? Eu tirei print. Não para me gabar, mas para guardar. Por quê? Por muito tempo, eu achava que estava exagerando. Que talvez eu estivesse imaginando o quanto eu fazia. O quanto eles dependiam de mim sem nunca agradecer. Mas eu não estava imaginando. E eu não era invisível. Eu só estava sendo usada. Até o dia que eu decidi parar. E agora, eles estavam aprendendo. Não com briga. Não com vingança. Mas com o silêncio. Um silêncio tão forte, que fazia eco. E eu também estava aprendendo. O mundo não acaba quando você para de fazer tudo por pessoas que nunca perguntam se você tá bem. Ele só fica mais calmo. E aí começa a aparecer paz. Na virada do ano, o tom mudou. Parou o sarcasmo. Sumiram aquelas mensagens tipo só conferindo. O que veio depois foi puro desespero. Meu irmão, que já tinha feito piada dizendo que eu não tinha mais nada para fazer além de organizar a vida dos outros, mandou uma mensagem longa. Oi, podemos conversar? Acho que todo mundo errou. Não percebi o quanto você cuidava de tudo, até ninguém mais saber o que fazer. A galera tá brigando. A mãe tá triste. Acho que ela achou que você ia mudar de ideia. Li 2 vezes. Depois silenciei o grupo. Porque ele tava certo. Eles não perceberam. Não porque não fossem capazes, mas porque nunca precisaram ser. Eles me deixaram carregar o peso porque era mais fácil assim. Agora eles estavam tropeçando nas coisas que eu sempre resolvia quietinha, sem ninguém ver. Mais pro fim daquela semana, recebi um áudio da minha mãe. A voz dela estava tensa, aquele tipo de calma forçada que ela usava quando queria parecer tranquila, mas dava para sentir a raiva por trás. Ela disse assim: não sei que joguinho você acha que tá jogando, Lena, mas seu ponto já ficou claro. Já entendemos. A família precisa se unir. Deu até vontade de rir. Passei minha vida adulta tentando manter essa família de pé, remendando as rachaduras. Eles só não gostaram de ver como tudo ficava quando eu não estava ali para segurar as pontas. A única que tentou falar comigo de verdade foi minha prima Dani, Deus abençoe ela. Na semana depois dos feriados, ela mandou uma mensagem. Só queria dizer que sinto muito por não ter notado antes, por não ter ajudado mais. Acho que a gente se acostumou demais com você sempre segurando tudo, e não percebemos o peso que era. Fiquei olhando para aquela mensagem um tempão. Chorei. Por quê? Mesmo que ela não fosse a pessoa que mais me machucou, foi a primeira que realmente reconheceu. O esforço, o cansaço, o desgaste emocional. Não respondi na hora. Quis só viver aquele momento. Não para perdoar, ainda não, mas para respirar. Porque alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Eu não estava mais procurando justificativa, nem tentando consertar nada, nem ensinar ninguém a lição. Não era vingança, era libertação.
Eu tava deixando pra trás aquela versão de mim que sempre dava conta de tudo, que sempre fazia de tudo pra deixar tudo leve, que apanhava quieta só pra ninguém mais ter que lidar com desconforto. Agora, eles estavam sentindo tudo isso. E eu tava sentindo uma coisa completamente diferente: paz. Janeiro foi o mês mais calmo da minha vida. Sem ligações. Sem grupo da família me pedindo favor disfarçado. Sem ninguém esperando que eu resolvesse tudo de novo. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti culpada. Eu me senti livre. Comecei a fazer caminhadas longas sem nem olhar pro celular. Comprei flores para minha mesa da cozinha, não para visita nenhuma, só porque eu gosto de ver elas de manhã. Cozinhei para mim, só para mim. Algumas refeições ficaram ótimas, outras queimaram. E eu sorri do mesmo jeito, porque ninguém estava olhando. E sabe de uma coisa? Eu ainda gosto de cuidar das coisas. Ainda deixo meu calendário todo coloridinho, dobro minhas roupas com carinho, mando bilhete de agradecimento quando alguém faz algo gentil. A diferença? Agora eu faço isso por mim. Comecei a fazer terapia. Não porque eu estivesse quebrada, mas porque passei tanto tempo sendo a forte, que nunca aprendi a deixar alguém cuidar de mim também. Uma vez, meu terapeuta me perguntou: quando foi que você aprendeu que amor precisa ser conquistado? E eu não soube responder. Só me veio uma lembrança, eu, no jardim de infância, amarrando meus sapatos mais rápido que todo mundo, com medo de levar bronca por atrasar a turma. Ou então eu, passando dezenas de feriados tentando colocar amor em cada prato que preparava, torcendo para que alguém experimentasse e dissesse: a gente vê você. Mas isso nunca aconteceu. Hoje, eu percebo, eu não preciso mais disso. Não preciso mais deles para me sentir inteira. Em fevereiro, entrei num grupo de mulheres que faz trilhas. Umas 12 mulheres de idades diferentes. A gente se encontra uma vez por semana, caminha pela natureza e conversa, mas sem falar de trabalho, nem de marido, nem de família bagunçada. A gente fala de livro, de passarinho, da sensação boa de respirar um ar que não cobra nada da gente. Contei para elas um pouco da minha história, não como vítima, mas como alguém que escolheu sair com dignidade. Uma delas, uma mulher de uns 60 anos, olhou para mim e falou: você não foi embora, você só voltou para casa, para você mesma. Essa frase ficou comigo. Anotei num papel e colei na porta da geladeira. Todo dia de manhã, eu leio, como se fosse um compromisso comigo mesma. E todos os dias, eu lembro: eu não tô amarga, eu não tô com raiva, eu tô melhor. Às vezes ainda recebo mensagens de aniversário, de tudo bem por aí? Ou tentativas de reconectar, com aquela culpa escondida. Eu não bloqueio ninguém, mas também não respondo. Porque para curar, a gente não precisa brigar. Só precisa fechar o ciclo, mesmo que seja a gente mesma que escreva o fim. E foi isso que eu fiz. Com cada não que nunca disse. Com cada plano que fiz sem pedir permissão. Com cada respiração tranquila. Isso é a minha subida. Não é barulhenta, nem pública. Mas é forte e definitiva. Ainda tenho o avental. Aquele que eu tirei naquela noite em que ninguém me defendeu. Quando riram da comida que eu preparei. Quando confundiram meu silêncio com fraqueza. Hoje, ele tá dobrado no fundo da gaveta. Limpo, intacto. Não porque eu me envergonhe, mas porque ele virou símbolo de quem eu era. A garota que achava que o amor tinha que ser merecido. Que pensava que se doar era fazer tudo sozinha. Essa menina ficou para trás. E no lugar dela, tem uma mulher que agora entende a diferença entre ser necessária e ser valorizada. De vez em quando, penso nos feriados que eles ainda tentam montar sem mim. Imagino eles em volta de pratos de papel, esquecendo ingredientes, discutindo quem leva o quê, quem chega que horas. Imagino silêncios estranhos. A cadeira vazia que ninguém comenta. E sabe de uma coisa? Eu não sorrio ao pensar nisso. Eu não preciso fazer nada disso por vingança. É por alívio. O alívio de ir embora antes de virar alguém que você nem reconhece mais. De escolher a dignidade silenciosa no lugar daquela vontade desesperada de agradar. De finalmente entender que nem toda ausência é perda. Às vezes, é liberdade. A cabana onde eu fiquei naquele Natal. Hoje em dia, eu volto lá todo ano. Não porque estou me escondendo, mas porque aquele lugar agora é meu. Minha tradição, meu ritmo, minha paz. Levo meus livros, minhas velas, meus suéteres favoritos.
Faço comida só pra mim, e ela sempre sai melhor do que qualquer coisa que eu fiz pra 12 pessoas que nunca agradeceram. Porque agora, cada garfada é um jeito de dizer: obrigada, eu. A Dani ainda me manda mensagem de vez em quando. Ela tá diferente, mais calma, mais gentil. Um dia, ela me mandou uma foto das férias que fez sozinha, com a legenda: você me ajudou a ver, não preciso me machucar pra me sentir conectada. Obrigada. Eu não soube o que responder, então escrevi só: eu também não. Porque é isso mesmo. Eu não fiquei fria, eu não virei cruel. Eu só parei de me oferecer até a exaustão. Eles podem contar a história do jeito deles. Podem dizer que eu exagerei, que me afastei, que cortei todo mundo. Tudo bem. Porque eu também vou contar a minha versão. E a minha termina com uma mulher sentada perto da janela, tomando chá e ouvindo o vento passar pelas árvores. Não porque ela esteja sozinha, mas porque ela escolheu estar ali. E esse é o amor mais verdadeiro que eu já dei.